Bom, hoje vou concluir, né, esse texto de Freud, algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, que a gente está trabalhando, né, a partir da tradução publicada pela editora Autêntica, né, e eu tenho citado aqui, além das páginas referentes a essa edição, o parágrafo, né, que eu estou comentando desse texto, para que as pessoas que estejam seguindo, né, em uma outra tradução possam também acompanhar. O tema hoje, né, dessa conclusão desse texto seria a insistência do falo no modo de satisfação feminino. A partir de uma breve referência ao complexo de Édipo, Freud, nesse texto de 1925, no 18º parágrafo, página 268, nos apresenta, a meu ver, como, né, o falo insiste, né, em se fazer presente na vida erótica feminina. Aludindo ao que ele chama de equação simbólica, né, pênis igual criança, né, então essa equação que dá à criança, né, uma forma fálica, né, ele nos mostra, a meu ver, como uma criança que faz de uma mulher mãe pode ser simbolicamente investida por essa mãe como falo até então não tido. Afinal, é no corpo feminino e não no corpo masculino que uma vida pode ser gerada. E assim, o que o senso comum chama de possibilidade de gerar vida não deixa de ser algo que as mulheres têm e os homens não, né? Embora essa particularidade aí das mulheres em relação aos homens, né, do ponto de vista cultural, né, nem sempre isso toma, né, um valor fálico, né, tal como, né, o órgão masculino toma, né. Essa equação simbólica, né, que Freud, então, vai determinar com esses termos, né, e que tem aí todo o sentido libidinal, né, todo o alcance libidinal que isso tem para uma mulher. Essa equação simbólica, né, Freud já havia destacado no texto de 1924, né, que eu também comentei aqui em outras videoaulas, né, o declínio do complexo de Édipo. E ela será decisiva, né, em algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, né, nesse texto de 1925, para explicitar como se processa nas meninas o deslocamento da mãe para o pai como objeto de investimento libidinal. Vocês se lembram que esse também é um problema que toca mais especialmente as meninas do que os meninos, né? Ou seja, a mãe, né, é sempre um objeto libidinal privilegiado, independentemente da distinção anatômica entre os sexos, né? Mas, né, no caso do menino, dentro dos desdobramentos tradicionais do complexo de Édipo, ela se mantém, né, como um objeto libidinal, e toda a questão para Freud é como que, no caso das meninas, né, sobretudo aí na vertente heterossexual, né, como que vai haver essa passagem, né, de que a mãe, né, deixaria de ser um objeto de investimento libidinal e o pai passaria a tomar esse lugar, né, na vida erótica, né, da menina, na vida libidinal da menina. Então, para Freud, quer dizer, essa possibilidade, né, da maternidade, né, tem aí uma função importante, né, nesse deslocamento que as meninas poderiam fazer, né, do objeto libidinal, né, inicialmente situado na mãe, como também é o caso dos meninos, para o pai. Então,
citação, abre aspas, o desejo do pênis, né, é uma expressão de Freud, fecha aspas, é abandonado e, no seu lugar, né, aparece, abre aspas, o desejo de uma criança. E com essa intenção, né, é importante sublinhar, isto é, com a localização de uma criança onde estava o pênis, né, com o que eu chamaria também da falicização de uma criança a ser obtida, né, uma menina, abre aspas, toma o pai como objeto de amor. E, nesse contexto, a mãe se torna objeto de ciúme e a menina se transforma em uma pequena mulher. Fecha aspas, página 268, 18º parágrafo. Considero ainda importante elucidar que Freud, neste texto de 1925 e nessa passagem, né, que da menina, da passagem da mãe, né, para o pai, né, como objeto de investimento libidinal da menina, né, e bem diferente do que Freud, do que acontecia, melhor dizendo, né, no mundo patriarcal, que era mais o mundo de Freud do que o nosso, né, embora a gente tenha ainda presente, né, a ordem patriarcal, né, na nossa civilização, quer dizer, ela ainda é uma referência importante, né? Então, ou seja, Freud, a meu ver, ele não reduz, né, diferente do que faz essa ordem patriarcal, a feminilidade e a maternidade, né? E uma boa demonstração, né, da coragem com que ele afrontava as limitações impostas pela sociedade vitoriana de sua época é a seguinte proposição que ele, a meu ver, extrai isoladamente de sua clínica, né? Então, Freud diz, na página 268 e 269, abre aspas, se posso acreditar em um levantamento analítico isolado, fecha aspas, então esse isolado eu acho que concerne a ele, Freud, né, a clínica dele, né? A menina, abre aspas, pode chegar nessa nova situação a sensações corporais que podem ser consideradas um despertar prematuro do aparelho genital feminino. Fecha aspas, página 268, 269, 18º parágrafo. Então, esse despertar prematuro do aparelho genital feminino, né, aludido por Freud, já marca, né, é isso que eu estou falando de uma coragem dele para a sua época, sobretudo, já marca, né, o quanto que Freud fala que tem algo ali, né, de um modo de satisfação que concerne, né, a vida erótica, né, da menina, né, e que a distingue, né, como uma mulher, né, a distingue dentro, né, do campo aí sexual, né, a distingue a princípio do menino, né, mas marca uma diferença então feminina, né, e não só a maternidade, né. Então a referência freudiana a essas sensações corporais então experimentadas pela menina demonstra, né, a meu ver, sua sensibilidade para o que acontece de modo particular na vida libidinal feminina, que, quanto a tais experiências do corpo presentes já na infância, né, sequer ainda teria condições fisiológicas para a experiência da maternidade, né? Quer dizer, então, essas sensações, então, há algo no corpo, né, que não é só a capacidade de ser mãe, de gerar uma vida, né, de gestar uma vida, né, há algo no corpo feminino, né, que toca a vida erótica feminina, né, que é despertado, né, também muito precocemente, né, e que marca, né, essa diferença ou essa distinção feminina. Outra referência, diferente da equação simbólica, na qual a criança é falicizada, mas que ainda nos mostra
como o falo insiste na vida erótica feminina, é a via pela qual, segundo Freud, o desinvestimento libidinal do pai como objeto de desejo pode dar lugar na menina, né, abre aspas, a uma identificação ao pai com a qual a menina retorna ao complexo de masculinidade e, eventualmente, a ele se fixa. Fecha aspas, página 268, 18º parágrafo. Então, aqui a gente encontra, né, dentro dessa insistência, né, do falo, né, na vida erótica feminina, ou no modo de satisfação feminino, né, a gente tem, então, a equação simbólica, né, criança igual ao falo, né, então, o destino da maternidade, né, e a gente tem, né, essa possibilidade também que Freud não deixa, né, de ressaltar, né, de uma identificação da menina ao pai, né, e que ele toma aí como, né, um complexo de masculinidade, né? Então, essa identificação não quer dizer que a menina vá necessariamente ser, né, uma homossexual, né, por se identificar ao pai, né, mas há uma identificação viril, né, que vai aparecer aí, né? Então, são duas formas, né, da gente ver essa insistência, né, do falo, né, na vida erótica feminina, ou pela via da identificação viril, né, disso que Freud chama de complexo de masculinidade, né, ou pela via da maternidade, né, na medida em que a maternidade, obviamente, ela não está reduzida a isso, mas que ela evoca, né, essa equação simbólica, né, criança igual ao pênis. Então, além de implicar para a menina uma mudança do investimento libidinal na mãe para o pai, o complexo de Édipo serve também a Freud, em 1925, para enfatizar a seguinte diferença entre os sexos masculino e feminino a partir da incidência da castração. Abre aspas, né? É uma citação bastante importante, assim, que está na página 269, 19º parágrafo. Enquanto o complexo de Édipo do menino cai por terra através do complexo de castração, o da menina é possibilitado e introduzido pelo complexo de castração. Então, no caso dos meninos, o complexo de castração, ou ameaça de castração, melhor dizendo, né, mais especificamente falando, ela marca, né, o declínio do complexo de Édipo, né, e na menina, quer dizer, é o complexo de castração, né, se o complexo de Édipo tem a ver aí, fundamentalmente com essa relação da menina com o pai, né, como objeto de satisfação libidinal, como objeto de desejo, né, como esse que vai, né, permitir, né, à menina o acesso ao falo, né, através da criança, né, assim como ele teria permitido à mãe, né, a mãe da menina. Então, é o complexo de castração que introduz o complexo de Édipo para a menina, né, ao contrário do que acontece com o menino. Ainda que Freud ressalte, então, essa diferença entre o sexo masculino e feminino, o complexo de castração não deixa de equivalê-los também, porque, segundo Freud, né, é também o que vai aparecer no 19º parágrafo, página 269, a castração incide sobre o falo, né, abre aspas, inibindo e limitando a masculinidade e promovendo a feminilidade em cada caso, né, porque o consentimento com a castração, né, no caso do menino, né, ao ter essa marca da castração, quer dizer, o menino também se feminiza, né, na medida em que a castração evoca, né, dentro da fantasia masculina,
o sexo feminino. Nesse contexto, né, na página 269, 19º parágrafo, né, do texto de 1925, Freud retoma a distinção já localizada no texto de 1924, A Dissolução do Complexo de Édipo, entre a castração consumada, né, para as mulheres e a ameaça de castração para os homens. Ele também reitera que, abre aspas, né, mais do que, abre aspas, simplesmente recalcado, né, fecha aspas, o complexo de Édipo nos meninos, abre aspas, é despedaçado formalmente sob o impacto da ameaça de castração, fecha aspas. Há desinvestimento, há uma dessexualização, mesmo alguma sublimação, e o supereu se forma a partir dos objetos do complexo de Édipo que, abre aspas, são incorporados ao eu, fecha aspas. Por sua vez, né, na menina, segundo Freud, abre aspas, falta o motivo para a destruição do complexo de Édipo, fecha aspas, e seu abandono, então, vai se processar mais lentamente, porque a castração é experimentada como consumada, né, no caso das meninas. E isso faz Freud, na página 269, 21º parágrafo, após alguma hesitação, né, afirmar que, abre aspas, o nível do que é eticamente normal é diferente para a mulher, fecha aspas. Assim como o superior, se comparável ao que acontece aos homens, né, não é para as mulheres, né, abre aspas, tão implacável, tão impessoal, tão independente de suas origens afetivas, fecha aspas. Então, ou seja, a gente poderia falar que não é que uma mulher não tenha superior, né, mas que ele está mais tomado, né, pela dimensão do afeto, né, ou pela dimensão pessoal, né? Então ele também padece, né, de uma certa universalização, né, como é o caso mais especificamente do superior, no caso aí dos homens, né? Então, em outras palavras, né, nas mulheres, essa insistência que Freud não deixa de relacionar com a impessoalidade, né, com a implacabilidade e mesmo a ausência de afeto na aplicação da lei, ganha contornos bem mais particularizados e menos universalizáveis. Porém, segundo Freud, o ideal masculino, né, é uma expressão que ele usa, associado à impessoalidade, à implacabilidade e à frieza da aplicação da lei, visadas na perspectiva do superior, tampouco é totalmente atingido pela maioria dos homens, né? Então, ou seja, Freud faz essa distinção, mas fala que é o que ele sempre diz, quer dizer, que há uma mistura, né? Que essa divisão, né, homem e mulher, né, ela nunca é uma divisão absoluta, né? Então, que todo homem tem, né, certas marcas ali da feminilidade, assim como toda mulher tem marcas, né, de uma masculinidade, né, por mais masculino e femininos que, respectivamente, né, os homens ou as mulheres podem ser, né? Então, por fim, né, é isso que Freud conclui, a pura masculinidade e a pura feminilidade são consideradas freudianamente, né, como construções teóricas de conteúdo incerto, né, é o termo que ele usa. Inclusive porque cada ser sexuado é composto, né, de características tanto masculinas quanto femininas, né? Por fim, né, no que concerne à normalidade, né, que muitas vezes é algo que aparece, né, como uma questão, quer dizer, então o que seria, né, o desenvolvimento normal
ou a dissolução normal do complexo de Édipo, né, nós verificamos que Freud, né, nesse texto de 1925, na página 270, né, no 20º parágrafo, não separa a normalidade do que é ideal, né, ou seja, a normalidade não existe como tal, né. Volto a lembrar aqui, né, o verso de Caetano Veloso, né, de perto ninguém é normal, né. E, mais uma vez, verificamos, então, né, nesse 20º parágrafo, que o declínio do complexo de Édipo não implica propriamente seu fim, né, seu extermínio, né, mas uma transposição dos conflitos edipianos para essa instância que é o superior, né, esse superior que vai ter uma posição mais imparcial, mais universal, menos afetiva, né, do lado masculino, a princípio, né, e, vamos dizer, mais particularizada, mais caprichosa, mais libidinal, mais emocional, né, do lado feminino, né. Então, nesse sentido, né, na página 270, 20º parágrafo, né, com essa citação eu termino, né, essa videoaula, né. Freud vai falar o seguinte: no caso normal, melhor dizendo, no caso ideal, também não existe mais nenhum complexo de Édipo no inconsciente. O superior tornou-se seu herdeiro, né? Então, ou seja, se o superior é herdeiro, né, do complexo de Édipo, quer dizer, como eu tenho insistido aqui, ele herda, né, esses conflitos que são os conflitos edipianos, né, e uma certa resolução que aparece, né, no nível do superior, né, não significa propriamente, né, um fim, né, absoluto, né, do complexo de Édipo, né? Quer dizer, então, por isso que Freud fala, né, o superego, o superior, né, é herdeiro do complexo de Édipo, né, o complexo de Édipo não existe idealmente no inconsciente, né, dentro dessa perspectiva ideal, né, então, fora da perspectiva ideal, ele existe, né, e ao existir no supereu, né, que herda o conflito edípico, né, ainda que o situa, né, em novas dimensões, né, então, ou seja, no caso normal, né, o que a gente vai ver é que esses conflitos edípicos, né, seja para os homens, seja para as mulheres, eles vão ser experimentados, né, a partir do confronto, também sempre diferenciado, dependendo dos sexos, né, que homens e mulheres vão ter, né, com relação ao superior. Bom, é isso. Muito obrigado. Nas próximas videoaulas vamos abordar mais especificamente, né, o tema da sexualidade feminina, primeiro a partir daquilo que Freud situa, né, nos dois últimos textos que ele consagrou a essa referência, né, da sexualidade das mulheres, mas vamos também depois, né, tratar, ainda que de uma forma mais rápida, né, o que essas considerações freudianas sobre a feminilidade, né, os impasses que elas trouxeram para, né, os pós-freudianos, né, e como que Lacan, a meu ver, nos permite, né, uma saída, né, interessante no que concerne a esses impasses, né, e com isso concluímos, né, o tema aí da sexualidade humana, né, dentro da perspectiva psicanalítica, né, que é o principal tema aí dessas nossas videoaulas. Bom, então é isso, muito obrigado, até a próxima.